gente. Hoje nós vamos dar início à nossa sétima aula sobre a questão da transformação do dinheiro em capital. Na última aula nós discutimos a contradição geral, a contradição da fórmula geral do capital, né? Para dizer então que o capital pode desobedecer, não pode contrariar a transformação do dinheiro em capital, não anula, muito pelo contrário, afirma o princípio da equivalência. No entanto, né, a contradição da fórmula geral mostra que o capitalista, ainda em estado laval, ele retira da circulação, né, mais valor do que nela lançara inicialmente. Sua crisalidação, né, da transformação do dinheiro em capital, tem de se dar na esfera da circulação e não pode se dar na esfera da circulação. Diz Marx, essas são as condições do problema. Encerra com uma citação de Esopo: rico rodes, rico salta. Aqui está, aqui salta, né? Ou seja, estão aqui dadas as condições do problema, logo, se essas condições do problema estão dadas, elas têm solução. Hoje nós vamos iniciar, né, uma outra etapa, né, na apresentação da transformação do dinheiro em capital. Nós vamos apresentar o sujeito capital, primeiro como sujeito automático, isto é, como uma relação privada consigo mesmo, para depois apresentar o capital como sujeito usurpador, portanto, como uma relação entre duas classes sociais. Bom, começando então a apresentação do capital como sujeito automático, como uma relação privada consigo mesmo, né? Vamos partir da fórmula geral, que é dinheiro de mercadoria M e D', onde esse D' é maior do que o D inicial. Essa fórmula revela, né, de imediato que o ponto de partida para desenvolver o conceito de capital é o dinheiro. Isto é, o valor de troca já desenvolvido no movimento da circulação. Parte-se do dinheiro como valor de troca autonomizado em relação à circulação e que nela se conserva como tal. Muito bem. Mas esse ponto de partida para o desenvolvimento da forma capital, partir do dinheiro para desenvolver o conceito de capital, esse ponto de partida para a economia política clássica é extremamente problemático, né? Aliás, né, para a economia política clássica é justamente aí, no desenvolvimento do dinheiro como capital, que essa ciência tropeça, pois para os clássicos da economia política clássica parece estranho pensar como de uma coisa natural, no caso o ouro, que é o dinheiro, né, pode-se derivar uma relação entre indivíduos ou entre pessoas. Não por acaso, nos Grundrisse, Marx abre o capítulo sobre o capital, acentuando que o que torna especialmente difícil a compreensão do dinheiro em sua determinação como capital é para aquela ciência, no caso a economia política clássica, que, abre aspas, aqui uma relação social, uma determinada relação dos indivíduos entre si
aparece como um metal, que no caso é o ouro, como uma pedra, como uma coisa puramente corpórea fora deles. Coisa que, enquanto tal, é encontrada na natureza e na qual também não subsiste mais nenhuma determinação formal para distingui-la de sua existência natural. O ouro e a prata em si e por si mesmo não são dinheiro. Daí a dificuldade, né, que a economia política clássica se depara em partir do dinheiro de uma coisa, né, que no caso era o ouro, de uma coisa natural, para desenvolver o conceito de capital, para daí derivar uma relação entre indivíduos. De certo que, né, para Marx, né, e até a economia política clássica sabe disso, que a natureza não produz nenhum dinheiro, da mesma maneira que não produz taxa de câmbio, diz Marx nos Grundrisse, na página 183, eu estou seguindo a edição da Boitempo, né, que a natureza não produz taxa de câmbio ou banqueiro. No Peru e no México, ouro e prata serviam como dinheiro, não serviam como dinheiro, ainda que existisse como ornamento e houvesse ali um sistema de produção desenvolvido. Pois é, em países, né, em lugares aqui da América Latina e outros lugares da Ásia, fora da Europa, o ouro e a prata não eram dinheiro, existiam como ornamento, né, como uma coisa para ser, para embelezar, né, digamos assim, o altar dos deuses ou as próprias pessoas. E Marx continua: ser dinheiro não é uma qualidade natural, né? Não é porque o ouro, por si só o ouro não é dinheiro. Então ser dinheiro não é uma qualidade natural, atenta bem para isso. É uma qualidade, é uma determinação formal, é uma determinação social, é uma determinação histórica. Então, ser dinheiro, diz Marx, não é uma qualidade natural do ouro ou da prata. E por isso é completamente desconhecida enquanto tal para o físico, o químico e etc. Mas dinheiro é imediatamente ouro e prata. Considerada como medida, o dinheiro ainda é predominantemente como determinação formal, mas ainda como moeda, onde isso aparece também externamente em sua cunhagem. Mas na terceira determinação, isto é, em sua completude, em que ser medida e moeda aparece somente como função do dinheiro, toda determinação formal parece ou coincidem imediatamente com o seu ser metálico. Nele não aparece em absoluto que a determinação de ser dinheiro é simples resultado do processo social. Ele é dinheiro. O ouro e a prata, por si só, não são dinheiro, é isso que o Marx está dizendo, né? Mas, dependendo do contexto social, da determinação histórica, ouro e prata se transformam em dinheiro. Por isso é que ele diz: o dinheiro é medida do valor das coisas, né? E dinheiro é moeda, meio de circulação, meio de troca, objeto com o qual as pessoas adquirem os bens e serviços necessários à sua subsistência. Dinheiro na sua determinação formal, o ouro na sua determinação formal é dinheiro. E é dinheiro porque dinheiro é medida do valor e moeda. Então, com essas determinações, o ouro e a prata se transformam em dinheiro. O dinheiro adiantado
para comprar a força de trabalho e os meios de produção para produzir novos bens, esse dinheiro, assim utilizado, é expressão de uma certa quantia de trabalho acumulado. Por isso, nada mais fácil para Adam Smith e David Ricardo do que reduzir o conceito de capital a trabalho simplesmente acumulado. Com efeito, contesta Marx, do conceber, Adam Smith e David Ricardo concebe a simples matéria do capital abstraída de determinação formal, de determinação social, abstraída de determinação social, de determinação histórica, abstraída de determinação formal, sem a qual não é capital. Sob essa ótica, continua Marx, o capital teria existido em todas as formas da sociedade. É algo completamente não histórico, ou seja, ahistórico, né? Capital seria somente, nesse caso, somente um novo nome para uma coisa tão antiga quanto a humanidade, visto que todo tipo de trabalho, inclusive o menos desenvolvido, a caça, a pesca e etc., pressupõe que o produto do trabalho passado é utilizado como meio para o trabalho vivo imediato. Então, voltando um pouquinho atrás para que a coisa fique mais clara, né? O capitalista dispõe de dinheiro, que é um tipo de valor, de valor acumulado, né? De valor cristalizado, né? Nesse dinheiro, né? Ou seja, um valor que já foi acumulado. Então, por isso, Adam Smith e David Ricardo partem do princípio de que, né, o capital tem que ser desenvolvido como um desdobramento do trabalho que foi antes acumulado e que é agora utilizado para produzir novos bens e serviços. Ora, se o capital, diz Marx, na citação que eu estou lendo, se o capital é produto do trabalho acumulado, isso significa dizer que o homem sempre trabalhou para poder subsistir na face da terra. Isso significa dizer que o capital é tão antigo quanto a humanidade, né? Se a forma determinada do capital é assim abstraída e é enfatizada só o seu conteúdo, se a forma determinada, a forma social, a forma histórica é abstraída e é enfatizada somente o seu conteúdo, somente a matéria, o ouro e a prata que está sendo utilizado, está sendo adiantado para comprar força de trabalho e outros bens e serviços necessários à produção de novos bens e serviços, se a forma determinada do capital é assim abstraída e é enfatizada só o conteúdo, que enquanto tal é um momento necessário de todo o trabalho, naturalmente nada mais fácil do que demonstrar que o capital é uma condição necessária de toda produção humana. Aí está o erro da economia política clássica, que naturaliza aquilo que é histórico social, né? Ou seja, os economistas clássicos, Adam Smith e David Ricardo principalmente, abstrai as determinações sociais, formais, históricas, né, do dinheiro ou do trabalho, para dizer que, né, que o capital é algo natural.
sempre existiu, porque o homem sempre precisou acumular um certo trabalho anterior para ser utilizado hoje como um meio para produzir futuramente novos bens e serviços. Mas isso, diria Marx, é consequência direta do erro cometido pela economia política clássica. Ela comete este erro em consequência do método de análise que ela emprega, né, para analisar ou para derivar o conceito de capital. O método analítico, como se pode depreender do que Marx diz acima, reduz todo tipo de trabalho que existiu desde que o homem é homem a simplesmente trabalho que pode ser utilizado como meio do qual se serve os indivíduos para produzir novos bens de consumo ou de produção. Por isso, os economistas clássicos concebem o capital como uma coisa, isto é, unicamente como trabalho objetivado, que serve de meio para a produção de novo trabalho, e não concebe o capital como relação, isto é, como uma relação historicamente determinada. Quem é estudante de economia, ou mesmo economistas, né, que trabalha dentro do paradigma da economia clássica ou da economia neoclássica, entende o capital como um bem que é utilizado para produzir novo bem. E aí cai-se numa progressão ad infinito, ou numa relação, ou numa regressão ad infinitum, quando você vai definir o conceito de capital. Eu posso dizer, se eu compro um carro e utilizo esse carro como um táxi, né, isso é um bem de capital, porque este carro está sendo utilizado para produzir, né, uma receita, uma renda. Mas se eu compro um carro para utilizar como um instrumento, um meio de passeio, este carro já não é mais capital, né? Quer dizer, fica assim impossível, né? Qualquer coisa, ora pode ser capital, ora pode não ser capital, dependendo da utilização que se faz dessa coisa. Quando se faz desta coisa um meio para produzir novas coisas, então, né, nesse caso, essa coisa é um bem de capital. Então, qualquer bem é um bem de capital. Para Marx, não, gente. O capital é uma relação social, é uma determinação social, é uma determinação histórica. O que pesa aqui no conceito de capital é a determinação social e histórica, e não o conteúdo propriamente dito, e não a matéria propriamente dita, né? E Marx continua dizendo o seguinte: a economia política é incapaz, portanto, por conta do que eu acabo de falar, de demonstrar o caráter histórico da relação capital, pois concebe esses seus conceitos derivados de abstrações de natureza puramente subjetiva. Mas isso é próprio do meta-analítico, que trabalha com universais puramente subjetivos e que por isso exclui o que é particular de uma determinada realidade. Ora, se você trabalha com todo conceito, é uma abstração. Se eu vou definir o conceito de árvore, por exemplo, eu vejo diante de mim uma mangueira, né, um pé de abacate e outro de laranja, são coisas diferentes, mas que todas são árvores. Então como é que eu faço? Como é que eu procedo para chegar ao conceito de árvore?
eu tiro aquilo que é comum na mangueira, que é comum na laranjeira e o que é comum no pé de abacate, né? Eu posso chegar à conclusão de que o que é comum nesses três tipos específicos de árvore é o fato de que, a despeito das diferenças entre elas, há algo que é comum a elas. Elas têm raiz, né? Têm um tronco, né? Galhos e árvores. Isso é árvore. Mas esse conceito, eu posso chegar a um conceito de árvore que não tenha galhos, que não tenha uma copa, mas continua sendo árvore, né? Portanto, esse conceito de árvore é um conceito, uma abstração meramente subjetiva, e por isso o conceito de árvore existe apenas na cabeça de quem o formulou assim, este conceito, né? Então, a economia política clássica trabalha com universais, com abstrações puramente subjetivas. Ela trabalha com o conceito de trabalho. Ela parte do conceito de trabalho, o trabalho em geral, né? Parte da ideia de que, né, para o homem existir, ele precisa trabalhar. E, portanto, parte desse conceito geral, sem levar em conta que as formas que os homens, ou as relações que os homens estabelecem para produzir os bens e serviços necessários à sua existência na face da Terra, muda com o tempo, né? As relações que os homens estabelecem na sociedade feudal para produzir os bens e serviços necessários à reprodução dessa sociedade é diferente do que era na relação grega, antiga, né? E é diferente de como essas relações são organizadas e estabelecidas na sociedade capitalista, né? Portanto, uma abstração generalizada passa por cima daquilo que é particular de cada época. Então, diz Marx, né? Para apreender o conceito de capital, primeiro há que inventariar aquelas determinações, diria Marx, que são comuns à época moderna e à mais antiga. O trabalho é comum à época moderna, atual, e o trabalho é uma categoria que é comum a todas as épocas anteriores. Em seguida, devemos isolar, diz Marx, as determinações que valem para a produção em geral. Mas então, para então guardar o que é específico de uma determinada realidade. O que é específico do trabalho na realidade capitalista, né? Eu pego as determinações gerais. Para que haja trabalho, é preciso que haja gasto de energia, é preciso que haja distribuição do trabalho nas diferentes esferas da economia e que haja uma mensuração desse tempo de trabalho, né, para ser alocado nas diferentes atividades. Isso é comum em todas épocas históricas. Mas essas determinações gerais se põem de forma particular, se põem de forma diferente na sociedade capitalista. Assim procedendo, diz Marx, não será esquecido a diferença essencial. Então é preciso captar, dentro das determinações gerais, aquilo que é específico de uma determinada relação histórica, de determinada época histórica. Sem especificar, portanto, o que é próprio de cada forma social de produção, acaba-se por eternizar as relações capitalistas de produção. Vamos pegar aqui um exemplo para ficar mais claro. Adam Smith diz: o homem é um ser da troca. O homem nasce com uma certa tendência natural a permutar o produto do seu trabalho com o produto do trabalho de outros homens.
Então, Adam Smith está dizendo aqui que o mercado é algo de natural, que a troca é algo de natural. O mundo foi assim, é assim e será assim, porque ele parte de um conceito antropológico de homem, onde esse conceito antropológico de homem diz que o homem é um ser da troca. Se o homem é um ser da troca, você está eternizando a troca como algo que é específico e próprio do capitalismo. Porque no capitalismo, a relação social básica é a troca. Existiu troca fora do capitalismo, mas ela era secundária, né? A maioria dos produtos eram produzidos para autoconsumo da comunidade. Não se produzia para comercializar, se produzia para consumo, para reprodução do ser humano. Na sociedade capitalista se produz para vender, para comercializar, né? Os produtos do trabalho humano adquirem, por isso, uma forma diferente de sua forma natural, né? Adquire o que o Marx chama de a forma mercadoria. Então é preciso atentar para o que é geral e para o que é particular. Ou seja, um linguajar mais sofisticado é preciso atentar para a relação dialética entre o universal e o particular. O que é universal e como esse universal se põe numa determinada sociedade particular. Muito bem, por isso, para desenvolver o conceito de capital, diz Marx, é necessário partir não do trabalho, mas do valor, deve-se partir do valor, e de fato do valor de troca já desenvolvido no movimento da circulação. É tão impossível, diz Marx, passar diretamente do trabalho ao capital, quanto passar diretamente das diversas raças humanas ao banqueiro ou da natureza à máquina a vapor. Fecha aspas, Magnus Grundrisse, página 200. Deve-se partir, né, diz Marx, do valor, né, de troca para desenvolver o conceito de capital. Deve-se partir, portanto, do dinheiro e não do trabalho. Por que o Marx está dizendo isso? Porque o dinheiro é uma invenção capitalista. Tá? Existia o dinheiro antes do capitalismo. Claro que existia o dinheiro antes do capitalismo. Mas no capitalismo, o dinheiro é produto, né? Surge pelo fato de que numa sociedade em que tudo é produzido para ser comercializado, para ser vendido, etc., né? Isso é possível porque dessa determinação surge a determinação do dinheiro. Então aqui caminham junto lógica e história, tá? O que faltou à economia política clássica foi justamente abstraiu a história e ficou apenas com o objeto natural sem suas determinações sociais, sem suas determinações históricas específicas. Mas por que é impossível passar diretamente do trabalho ao capital? Vamos deixar essa pergunta em aberto, né, para o nosso próximo encontro, né? No nosso próximo encontro, nós vamos dizer por que não se pode partir, né, do trabalho para desenvolver o conceito de capital. Deve-se partir do valor de troca e não do trabalho. Vamos trabalhar isso no nosso próximo encontro. Muito obrigado e até lá.